Olá, bem-vindo a mais um Delírio de Terapeuta. Eu sou o Diego Falco. Eu sou a Natália Lima. Somos psicoterapeutas onde a gente fala o que a gente pensa sobre as coisas da vida, coisas que a gente vivenciou no consultório, coisas que a gente reflete, filosofa por aí, Às vezes coisas... pode ser besteira. Às vezes pode ser besteira, às vezes a gente pode ser o próximo Freud. E vamos escrever livros sobre isso. Ai, Quem sabe? nossa. Não é mesmo? Ninguém sabe, não sabemos. No futuro vamos falar, havia um podcast, Delírio de Terapeuta, que aí... Nossa, vamos achar isso aí, olha só que genial. Mas enfim, vamos falar hoje sobre qual que é o tema mesmo? Hoje todo tratamento tem um efeito adverso. Exatamente. E qual seria o efeito adverso aí da terapia? Se você quiser começar Será a falar. que tem? Será que tem um efeito adverso na terapia, né? Porque realmente toda vez que a gente vai fazer algum tipo de tratamento, pensa assim, medicamentoso principalmente, existem os efeitos adversos, existem os efeitos colaterais que aquela medicação te traz. Por mais leve que seja a medicação, tá? Quanto mais forte a medicação, mais forte também é o efeito colateral. Mas uma medicação leve, só se você olhar na bula, né? Tem aquela coisa, né? Se você olhar na bula, você não toma nenhum remédio, né? Porque todo remédio, toda medicação tem possíveis efeitos colaterais, sejam efeitos pequenos, efeitos significativos. Nada é 100% lindo, né? 100% belezinha e tudo mais. Quando a gente pensa no processo de terapia, um processo de mudança, a gente tem que pensar que isso também tem efeitos colaterais muito significativos. Eu, dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Você, por anos da sua vida, quando você tem 27 anos, foram 27 anos da vida da Natália que ela foi desenvolvendo crenças e fortalecendo essas crenças sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre o futuro, sobre as pessoas em geral. Então ela criou essas crenças e fortaleceu essas crenças conforme ela ia navegando, se comportando nesse mundo. Quando a gente pensa, então, assim, na formação do sujeito, então, as crenças são as estruturas da pessoa, então são as estruturas da Natália. Se essas crenças são disfuncionais, elas mesmas, independentemente se elas são negativas, se elas são ruins para a Natália, elas ainda estão na estrutura da Natália. Se a gente pensa no processo, então, de ajudá-la a trabalhar com essas crenças negativas, nós, de certo modo, vamos precisar reformar a estrutura da Natália. E para a reforma, a gente precisa destruir algumas paredes. A gente precisa destruir algumas estruturas. De certo modo, quando você está buscando melhorar, quando você está buscando novas crenças, uma nova forma de se enxergar, uma nova forma de se enxergar o mundo, você está matando o seu eu anterior. Então é um processo extremamente doloroso, extremamente difícil, que é impossível ser atingido sem quebrar algumas paredes. Então é isso aí. Esse é a minha fala sobre isso. Nossa! Mas profundo. Esse negócio de TCC aí, né, menina? Mas não faz sentido? Faz, mas é que eu vejo de outro jeito. Que jeito você vê? Que na psicanálise, aí eu falo o que eu gosto, né? Como baseei a minha prática clínica. Eu estudei muito sobre estrutura psíquica. E aí, o sintoma do paciente me indica que talvez seja um tipo de estrutura psíquica. E aí, são as questões de neurose, né? E aí, neurose histérico, obsessivo, Sim. fóbico, depois perversão e são essas, né? Você coloca ali naquela... É o tipo de sofrimento, né? Como a pessoa sofre, você enquadra em um tipo de estrutura. Não quer dizer, por exemplo, que não tenha... que a pessoa que é um neurótico obsessivo sempre faça tudo como um neurótico obsessivo. Não é assim. Não existem, né, coisas puras. Pode ter um sintominha que não seja da neurose obsessiva, por exemplo. E aí você vai trabalhando com isso, mas não quer dizer que eu vou curar, né? Talvez a pessoa,
o processo dela é ter consciência daquilo, tomar algum tipo de consciência sobre aquele tipo de sofrimento. E aí, a partir desse momento, o que ela vai fazer com aquilo? Não é a minha escolha, né? Que, enquanto psicóloga, curar ou não. É a escolha da pessoa. Se ela vai continuar obedecendo o sintoma e repetindo aquele sofrimento, ou se ela vai fazer alguma coisa diferente. E talvez essa coisa diferente que ela faça pode ocasionar algum tipo de outro sofrimento. Então, assim, não vai ser eu que vou ter a resposta. Vai ser ela, mas o que ela vai, né? O trabalho de elaboração dela será que ela vai sofrer das mesmas coisas que ela chegou sofrendo? Porque vamos considerar, gente, sofrimento na vida não acaba. Viver é sofrimento. Não. A vida é sofrimento. Não, mas é isso mesmo. A vida, ela é sofrimento. Porque, até mesmo, porque é uma coisa que eu gosto de falar, né? Sem o sofrimento não tem o lado bom. Sim. Né? Porque o final de semana só é bom porque tem a semana. As férias só é boa porque tem as não férias. Então, assim, as coisas boas só existem perante as coisas negativas. Então, você só sabe que as coisas estão boas, que você consegue aproveitar quando você não está em sofrimento. Então, você precisa dessa referência de sofrimento. Sim. E continuando sobre aquilo de tomar consciência e aí, né, escolher o que você faz com aquilo. Também você pode, né, como a gente está falando também de relações objetais, você toma consciência daquilo e perceber que às vezes você pode se colocar numa relação de objeto tal, se colocar numa outra relação como tal, e a questão é essa, é só de tomar consciência, talvez tomar consciência desate os nós ali, né, que é a coisa da repetição, do sofrimento, porque o sofrimento é isso, gente, o sintoma tem a ver com frequência e como que é o nome? Que é constância, que eu falo que é o volume do sintoma. Enfim, gente, esqueci a minha própria fala. Eu falo isso para todos os meus pacientes, gente. Na TC entra muito, é parecido à questão do esquema de funcionamento, né? Porque as crenças, como eu comentei, elas geram esquemas de funcionamento. Então, são modos de funcionar que a pessoa tem, então, modos de enxergar as coisas da vida, modos de sentir, modos de se comportar. E esse comportamento mantém ela naquele problema, né? E aí a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente, no processo terapêutico, a gente vai basicamente estimular o paciente a desenvolver novos modos de funcionar, sair desse ciclo dele, né? Parar de repetir. Exatamente, só que sair desse ciclo é doloroso, porque ele não faz esse ciclo porque ele, tipo, nossa, eu quero sofrer, não. Ele faz isso achando que é a solução para o problema dele. Sim, foi a coisa mais inteligente que ele achou naquele momento. Exatamente. É um ciclo de manutenção, eu gosto de chamar de ciclo de manutenção da dor. Então, o mais clássico que eu gosto de falar, né, é o paciente com ansiedade social. Então, ele, ai meu Deus do céu, muito ansioso, não posso conversar com aquela menina. Então, eu não posso ir conversar com a Natália, não posso paquerar ela, porque ela vai me rejeitar. Aí eu não falo com ela. Só que aí eu entro no ciclo onde eu penso, todo mundo me rejeita, ninguém gosta de mim, eu não consigo arrumar uma namorada e coisas nesse sentido. Então, isso me mantém neste problema, neste comportamento. E cortar isso, entende que para cortar esse ciclo eu preciso ir conversar com ela para ver que eu estou pensando exagerado. Só que como eu tenho ansiedade, isso sofre, isso é difícil, isso é terrível. Então você precisa tomar consciência daquilo que acontece, lutar contra a resistência. Exatamente. Você vai ter uma resistência tipo, não vá. Por isso que é importante essa questão da consciência mesmo. Sim. Você precisa conhecer o seu funcionamento, e o processo de terapia vai fazer isso, para você ver, puta merda, como eu sou cagado, hein? Nossa, mas assim, escolhi sofrer do jeito da cereja do bolo. Exatamente. Para aí você então tomar de forma consciente os passos para aquilo. Então, o próprio processo de quebrar esse ciclo já é doloroso. Então, quando a gente pensa na ideia de inicialmente falando desses efeitos colaterais, efeitos negativos aí, assim, no processo de terapia, já começa aí. Sim. Que para enfrentar, para você cortar os seus ciclos, você vai ter que parar de agir como você age. E isso é sofrido, porque você age como você age para se proteger na sua cabeça. Na sua cabeça, não é de fato. Sim, né? Vamos pensar a questão. Nossa, porque você vai sempre tem choro na terapia, né? E tudo. Por que você não vai pra chorar, gente? E você paga por isso?
Você entende? E assim, também essa dor que você sofre ali também já é um efeito, eu vou colocar como efeito adverso, porque não é gostoso. Sim. Né? É gostoso. Mas faz parte. Faz parte do processo. Gostoso mesmo é quando o seu terapeuta fala assim, nossa, você tá indo muito bem, hein, Anja? Gostoso é isso. Sim. Mas isso aí só acontece depois que já foi ruim. Exato, você já foi 10 sessões, já das 10. Né? Tem essa questão. Vamos pensar também, né, que quando você toma alguma consciência de si, você também toma consciência do seu ambiente. E aí, você vai agir nessa realidade. E vamos pensar num caso, por exemplo, de uma pessoa que ela é muito... As outras pessoas são muito intrusivas com ela, por exemplo, né? Eu sou filha de alguém e essa mãe manda tudo que eu tenho que fazer. Não permite uma independência. Não permite que eu seja quem eu sou. Né? Não, porque você vai seguir a profissão que eu quero, você vai fazer tudo que eu quero. Né? Se essa pessoa toma consciência dessa situação, provavelmente ela vai começar a colocar alguns limites aí. E agora vamos pensar da visão social dessa pessoa que impôs os limites. Porque a fulana tá ficando revoltada. Sim. Né? Porque esse psicólogo aí não tá adiantando não tá de ajudando, nada. Tá piorando. Piorou a situação. Porque agora ela tá revoltada com tudo. Tem alguns pacientes, por exemplo, com TOD, né? Daí os pais falam assim, não, porque depois ficou pior. Depois que veio aqui ficou pior, eu vou parar a terapia. Parece que o menino tá ligado no 220. Mas, porque a questão do TOD também, eu acho que tem questões ambientais, né? Não tem uma questão só de transtorno. Porque, por exemplo, pode ser que tenha um ambiente que não aceite a energia da criança, né? Que não aceite a criança como ela é. Então, assim, se tem um ambiente que é totalmente asséptico, uma criança que sai pulando, falando, cantando, destruindo tudo, quem é o problema é a criança. Sim. Não, exatamente. Aí é até o que a gente já falou, né? Da questão do diagnóstico, tem essas questões aí. Sim. É uma coisa bem... Mas é isso mesmo, porque além dos efeitos adversos, então, assim, na vida do paciente, né? Tem também essa questão do ambiente, né, dele. Porque uma pessoa que muda, ela não muda sozinha. Por isso que eu gosto de falar, né? Todo mundo fala, na verdade, não é como uma coisa que eu criei. O mundo muda quando você muda. Bonito. Né? Isso aí é uma coisa que todo mundo fala, mas é uma coisa que é muito verdade. Então, por isso que eu sou muito contra as pessoas que ficam levantando, porque não é assim que você muda as coisas. Quando você muda você, vai mudando os indivíduos, você depois muda que lindo. as É aquele pessoas, efeito da corrente, né? Quando você ajuda corrente 3 do pessoas... bem, exatamente. Então, mas isso eu considero isso uma verdade. E é bem assim. Então, quando você muda, o seu ambiente vai mudar. Só que isso não significa que para as outras pessoas isso vai ser bom. Eu gosto de pensar muito nessa questão do limite, por exemplo. Então, eu tenho uns limites, tá? Eu tenho limite, por exemplo, pessoal, assim, de corporal. Eu quebro bastante o limite, assim, com a Natália, porque é a minha namorada, tá? Não faria isso com qualquer pessoa. Ela não vai eu agora é o filme da corrente. Então, assim, nós temos o nosso limite físico e nós temos os nossos limites também de falar não, o que você pode fazer, a pessoa pedir coisa pra você e tudo mais. Nós temos um círculo, né, em volta da gente. Quando uma pessoa ela é mais agressiva, ela não conhece essa ideia de limites, ou ela acha que ela pode mais, ela ultrapassa o limite do outro. Então vamos usar como exemplo a questão física mesmo. Então, eu sou uma pessoa muito mais pra frente, não tenho uma relação com a Natália, por exemplo, e aí eu fico relando nela. Se ela é uma pessoa mais passiva, ou se ela é uma pessoa que tem às vezes medrosa, com medo de falar não, coisa nesse sentido, ela permite que isso aconteça. Ela permitindo que isso acontece, eu não vejo isso como um problema. Né? E aí eu continuo fazendo isso, só que isso é o limite. Aí o que acontece? Ela vai na terapia e vê que isso, ela deixar isso acontecer, é ruim pra ela. Porque ela, como assim, que absurdo, ele fica passando a mão em você, não sei o que, blá, blá. Eu não tô falando nem passar a mão em coisas em você, tô falando só... A pessoa fala relando. Exatamente. Aí ela vai na terapia, aí ela começa então a colocar limites. Né? Então, tipo, se eu vou chegar, ela fala assim, não sei o que e tal. Começa a colocar limites. Ou vai um pouco pra trás. Exato. Ou até fala. Até eles falam assim, não gosto que me rele e tudo mais. A partir do momento que ela colocou esse limite aqui, na minha cabeça, nesse caso, não é como se eu falar assim, então tá bom, eu ultrapassei um limite. Não. Como aquilo acontecia, eu acho que ela está tirando o meu direito. Sim. Então, a mudança dela, que é benéfica para ela,
ela tá tirando na minha cabeça o meu direito. Então, nessa questão dos pais, é isso mesmo. Chega lá o paciente adolescente, aí você vê que eles precisam, às vezes, se posicionar mais. Não, mãe, eu tenho que estudar, você não tem que ir no mercado para você, eu tenho que estudar agora para a prova, não sei o que. Começa a falar não, por exemplo, para a mãe, nesse sentido. Ai, que absurdo, piorou, não sei o que. Porque isso está roubando na cabeça da mãe um direito que ela tem, ou coisas assim. Então, efeito negativo nas outras pessoas, no ambiente, mas isso pode acontecer também, que querendo ou não, infelizmente, pode voltar para o paciente e se tornar um outro problema a ser trabalhado na terapia. Porque daí, vamos né, nesse exemplo aí que você deu, da pessoa que daí eu coloquei um limite aqui, né, aquele espaço que você tinha ganho, você teve que recuar, então, certo? Isso vai gerar raiva, né? Então, existem efeitos na realidade. Então, essa pessoa com raiva, ela vai agir de que modo com você? Né? Falando da relação da mãe, por exemplo, que eu coloquei também. De modo que essa mãe vai agir com você? Então, talvez, em um certo momento, essa casa, esse ambiente, vire uma guerra ali, vire uma guerrinha. Só que a partir do momento em que aquilo é constante, né, todo mundo vai se acalmar. Então, vamos pensar que é tipo um gráfico, né? Você começou a terapia de um jeito. Aí, vamos pensar que para cima é caos, para baixo é menos caos. Né? Então, assim, um gráfico. Começou 0, 0, 0. Não, nunca começa com 0, né? Vamos colocar 10 aqui. 10. Aí, começou a terapia, caos, 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 caos. O gráfico só vai subindo. Depois de um momento, né, que tem a ver com o tempo também, que daí isso vai diminuir, aí você vai ter vamos colocar uma harmonia, né? A harmonia não existe, mas enfim, vamos colocar aí um ambiente bom que todo mundo se respeite. Então, tem esse processo. Então, a gente pode falar que também talvez seja o efeito diverso da terapia que você tenha que enfrentar a realidade, né? Então... Antes de melhorar, vai piorar. De alguma forma vai dar uma piorada. Isso em todos os casos, até mesmo quando pais querem colocar... o filho é muito... subvertado, não sei o quê. Tá, vai colocar limites no filho, que não tem limites. Vai piorar. Isso né? Você estuda TCC, isso gera uma resposta orgânica também, né? Porque a frustração gera uma resposta, né? Falando da criança, é a criança que vai fazer. Mãe, provavelmente, quando você coloca o limite, ela vai, não quero, não. Que é uma coisa que ela não fazia, porque o pai não colocava limite. Sim, ela não fazia mãe, você descobre. Fazia menos. Sim, você descobre que ali, parece que a frustração ocasiona alguma coisa. Será? Sim. Em todo mundo. Então, eu acredito que ficou bem claro essa questão que, sim, a psicoterapia, ela é um processo que, assim como qualquer forma de tratamento, qualquer coisa que busca uma mudança, tem efeitos adversos, vamos colocar assim. Mas uma coisa importante de falar, que são efeitos que não vão fazer mal para você, né? Sim. Principalmente no longo prazo. Diferente. Não é, por exemplo, você tomou muito omeprazol e depois você fica com problema no estômago. Sim, exatamente. Você soluciona o problema e depois você fica com problema. Não! Exatamente. É uma forma de tratamento onde aqueles efeitos, eles vão ficar mais tranquilos. Sim, é só uma questão, por exemplo, de em um primeiro momento, né? Depois do começo ali da terapia, aí geralmente os pacientes chegam, né? Choram muito depois de um tempo, assim, não, porque tudo piorou e tal, né? Aí depois tem uma harmonia ali, a pessoa começa a relaxar um pouco mais. Mas a questão não é essa, né? Que é ruim de algum modo. É porque a mudança na realidade, ela tem alguma resposta. E talvez essa resposta, no primeiro momento, não seja harmônica, né? Sim. Não seja gostosinha. Então, talvez a questão é essa. Sim, exatamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, Delírio de Terapeuta. Eu sou o Diego Falco. Eu sou a Natália Lima. E lembrem-se de curtir, seguir, se inscrever, comentar, que o seu comentário é muito importante, tanto para a gente saber novos temas, para a gente ir discutindo, como para, se a gente tiver uma quantidade boa de comentários, a gente até fazer episódios aqui lendo os comentários. Sim, respondendo. Então, o nosso negócio é falar. E até pra gente saber se a gente tem hater também, porque quando a gente tem hater, mostra que a gente tá crescendo.
Só fala bosta. É mesmo. É isso aí. É isso. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo e até o próximo Até. episódio.